Olá, povo de Deus, aqui é o pastor José Berto, estamos em mais um vídeo, transmitindo mais uma série de mensagens aqui, as quarentenas bíblicas, damos início aí, vamos continuar com essas mensagens bíblicas, vamos nesta hora louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, com o nosso irmão Henrique aqui, e daqui a pouco, fica ligadinho conosco, adora o Senhor, que daqui a pouco tem mensagem bíblica para você adorar o Senhor, para você glorificar a Deus, e aprender mais de Deus com a série Quarentena Bíblica. Vamos louvar a Deus, Henrique? Amém. Também quero saudar o povo de Deus, que é a paz do Senhor, e dizer que estamos saudados dos irmãos, mas esperamos em Deus que essa palavra e esses louvores possam confortar a sua vida, o seu coração. Amém? Vamos adorar e bendizer o nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Adore junto conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor quão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Ele é adorado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Declare junto conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor quão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor quão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia. Engrandecido seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Uma nova história Ele quer, Ele tem para mim e para você. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar e bendizê-lo ainda o seu santo nome com esse cântico de adoração ao nome do Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor.
também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, está, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você que está assistindo, declare com esse louvor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. És engrandecido, Senhor. Louvado seja para sempre o teu santo nome. Aleluia. Deus em Cristo Jesus possa te abençoar nessa noite. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Você que está do outro lado aí da tela, que você se sinta abraçado espiritualmente, esteja sendo cumprimentado com essa paz que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma mensagem da série Quarentenas Bíblicas neste canal. Você que está assistindo aí, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, se inscreve no canal, dá aquele like, ajuda nós a divulgarmos a palavra de Deus. Faz isso, dá um toque lá no sininho, ativa o sininho para você receber as notificações e as mensagens novas que vão chegando durante a semana. São mensagens curtas, mensagens objetivas, mensagens que você certamente vai ser muito edificado para a glória de Deus. Depois de ouvirmos aqui as canções do nosso irmão Henrique, vamos agora meditar um pouco na palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção. E a quarentena a qual eu quero me referir nesta noite é a quarentena de Jesus Cristo, Senhor. Eu gosto muito das Escrituras, ela é toda proveitosa. Nós vamos separar textos que trazem justamente a temática. Aí eu quero abordar com você, nesta noite, a quarentena do próprio Filho de Deus, o Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, está escrito justamente essa temática, está descrita essa temática, e nós vamos discorrer um pouco aqui, para que você, querido, amado irmão ouvinte, você que está aí assistindo esse vídeo, vai divulgar certamente, vai se edificar também e vai divulgar. Perceba o que as Escrituras dizem, eu vou estar lendo o texto agora. Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, diz assim a Sagrada Escritura. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse:
se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te dareis, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos e amados que estão a nos ver nesta gravação, nesse vídeo, louvado seja Deus pela palavra do Senhor, a narrativa de Mateus, esse registro maravilhoso onde nós podemos nos debruçar e tirarmos algumas coisas maravilhosas e aplicarmos na nossa vida. Jesus, queridos, aqui nessa passagem, tinha, pela narrativa de Mateus, acabara de ser batizado. Né? Ele tinha sido batizado por João Batista. E logo em seguida diz o texto que ele foi levado para ser tentado no deserto. E a temática surge: 40 dias e 40 noites jejuou o Senhor, o nosso Salvador. As Escrituras, amados, muitas vezes nos dão muitas respostas e muitas interpretações e muitas linhas de raciocínios. Porém, quero eu ater-me àquilo que as Escrituras, na verdade, nos diz. E eu quero que você compreenda o que quer dizer nesta passagem bíblica. Jesus estava ali agora, depois de ter passado dias e noites jejuando, né, passando um período. Né, e logo após acabar esse período, diz o texto, que o tentador aproximou-se de Jesus. Perceba, Jesus, como sabemos, ele tinha duas naturezas. A natureza de Jesus, a natureza humana, certamente aqui estava em fraqueza. Porque como homem ele sofreu dores, sofreu fome, frio, ele sentiu todas as coisas que os humanos sofrem. E o tentador aproxima-se de Jesus e diz: olha, e aqui, nós vemos aqui as 3 teses de Satanás, ou as 3 tentações de Satanás quanto ao Filho de Deus, o próprio Cristo encarnado. Ele diz: olha, se és filho de Deus, e aqui nós sabemos que isso já está declarado, pois no batismo o próprio Deus declara: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Mas Satanás questiona, e o texto diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mata a tua fome. Queridos, aqui Jesus, como o poder que tinha, ele poderia ter feito isto. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Cristo estava com fome. Cristo estava com a necessidade. As circunstâncias eram difíceis, mas ele prefere obedecer a palavra. Se alimentar é importante, mas para Cristo era muito mais importante, era primordial que ele obedecesse a palavra. Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Cristo está citando aqui as Escrituras. Cristo está citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3, refutando a tentação de Satanás quanto à alimentação física, à nutrição física. Ele diz: o mais importante de me alimentar é obedecer a palavra. Diz o texto que Satanás, não conformado ainda, ele vai, na verdade, Jesus refuta e ele ainda tenta a Cristo
No verso 5 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito e te guardarem, e eles te restaurarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Queridos, a resposta do próprio Cristo foi usar as Escrituras, a palavra de Deus. E parece que Satanás, astuto como se queres viver pela palavra, então vou citar-te a palavra. E ele cita o Salmo 91, do verso 11 e o verso 12. E louvado seja Deus, queridos, porque apesar de Satanás conhecer as Escrituras, mas ele não as teme, ele não obedece, porque ele é desobediente. Ele foi expulso da presença do Todo-Poderoso, por justamente não se submeter ao governo de Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Mas Jesus, queridos, naquela circunstância, olha a tentação. Se és filho de Deus, pula desse pináculo, nada vai te acontecer. Mas aqui, amados, acredito eu, o texto não diz, eu estou conjecturando, que Satanás queria encurtar o caminho. É verdade que o Filho de Deus poderia jogar-se dali, nada lhe ia acontecer. Mas o caminho não era este. O caminho era a cruz. O caminho para Jesus Cristo não era pular daquele lugar. Talvez ele fosse glorificado. Sim, é verdade. Talvez até ele morresse e ressuscitasse, não sei. Mas o caminho não era este. O caminho era o caminho que estava traçado por Deus Pai na eternidade. O caminho era o caminho do sacrifício e não do conforto. Era preciso que Cristo passasse pela cruz. Primeiro pela coroa de espinhos, pelo sacrifício, para depois uma coroa de glória. Talvez Satanás quis frustrar os planos de Deus, mas o Senhor responde, refuta essa tese, essa tentação de Satanás, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez o Senhor usa as Escrituras para refutar aquela tentação de Satanás. O próprio Cristo refuta a ideia de Satanás, a tese de Satanás, com Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Queridos e amados que nos ouvem e que nos veem através dessa live, louvado seja Deus, porque as teses de Satanás vão caindo por terra e Cristo Senhor vai vencendo essa batalha tão terrível que era o próprio diabo, Satanás, tentando levar o Filho de Deus para desobedecer os planos eternos da redenção do Senhor. No verso 8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, pois também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Queridos, Satanás, muitas vezes, o diabo tentando Jesus pela última aqui, a terceira tese de Satanás, ou a terceira tentação, ele quer tornar, a proposta de Satanás é tornar Jesus servo dele. É tornar Jesus o Senhor, o Criador de todas as coisas. O Deus encarnado serve de Satanás. Mais uma vez cai por terra a tese de Satanás, porque Jesus refuta mais uma vez com a palavra. Jesus usa o texto sagrado em Deuteronômio capítulo 6, verso 13, e ele diz: arreda de Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás promete algo ao Senhor: diz: eu te darei todas essas coisas, todos esses reinos. Ora, queridos, sendo o Senhor Jesus Criador e Senhor de todas as coisas, tudo é dele. Como pode Satanás querer oferecer-lhe alguma coisa, alguma recompensa, se tudo é dele? E o que nós aprendemos, amados, com esta passagem, com essas teses de Satanás, com essas tentações de Cristo, depois de uma quarentena de 40 dias e 40 noites, sem comer, jejuando, e as tentações vieram. Em momentos de crise, às vezes as pessoas parecem encontrar ou querer os caminhos mais próximos, os caminhos mais perto.
as decisões mais confortáveis. Cristo, queridos, apesar de ter poder, de ser Deus encarnado, de poder todas as coisas, ele foi submisso ao Pai e de maneira nenhuma frustrou os planos de Deus. Tudo que estava decretado na eternidade se cumpriu em Cristo. Ele, como servo, não escolheu, não fez as escolhas confortáveis. Ele poderia transformar as pedras em pão e matar a sua fome. Ele disse, sim, poderia, mas ele não estava autorizado ainda a multiplicar pães e multiplicar peixes. Não era o momento ainda. Não era o momento. Ele não estava autorizado ainda. Era tempo, não era tempo ainda. O Senhor cumpriu todos os planos designados, passo a passo, tempo a tempo, porque o Senhor foi obediente como servo. Reitero, em momentos de crise, parece que nós queremos os caminhos mais curtos, os caminhos mais confortáveis. Cristo tinha uma grande caminhada, era cumprir com o seu ministério, era cumprir com a cruz, era cumprir passo a passo o plano da redenção. Nos momentos difíceis que vivemos, queremos encontrar caminhos mais fáceis. Queremos o conforto em vez do sacrifício. Muitas vezes é sacrificante para nós queremos passarmos alguns dias em casa, como é a recomendação daqueles que são profissionais de saúde. Às vezes as pessoas querem furar os bloqueios para ter uma vantagem. Às vezes nós queremos fazer diferente porque achamos que nós sabemos mais que os outros. Queridos, é momentos de refletirmos. O próprio Cristo, o Senhor, Ele não procurou os caminhos mais fáceis. Ele não procurou as facilidades. Ele cumpriu o acabamento daquilo que estava escrito e determinado na eternidade. Olhando para esse texto, nós podemos fazer algumas aplicações práticas para que não cometamos erros, como muitos estão desesperados, como muitos estão querendo fazer e escolher o caminho mais fácil, o caminho do conforto, em vez do caminho do sacrifício. Qual é o caminho que você tem escolhido? Qual é o caminho que você tem se direcionado? O caminho da facilidade ou o caminho do sacrifício? Da quarentena ou sair por aí desvaiado achando que nada pode lhe atingir, que você é imune a todas as coisas? Ei, meu querido, o fato de sermos cristãos, isso não nos imuniza das coisas que estão por vir. O fato de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo não nos isenta dos problemas deste mundo. Viva a sua quarentena. Escolha o sacrifício para que depois venham as bênçãos. Viva obedecendo e não desobedecendo, porque obedecer é melhor do que sacrificar, já diz as Escrituras. Cristo, o Senhor, sendo Deus, tendo todo o poder, Ele foi obediente. Não permita que as circunstâncias governem sua vida, meu querido. Não devemos ser governados pelas circunstâncias. Devemos ser governados pela vontade de Deus. Por quem anda nos caminhos do Senhor, uma quarentenazinha não vai desvanecer a minha fé, a tua fé, a nossa fé. Não é um vírus que vai acabar com aquilo que eu tenho, que você tem, que nós temos. Por quê? Porque o que nós temos aqui dentro foi dado pelo Criador. É paz com Deus. É verdade que muitas vezes dentro de nós há um conflito. Eu sempre digo à minha comunidade, problema sempre vai vir, nunca vai deixar de ter. O problema é como nós nos comportamos diante das circunstâncias. Não devemos deixar que a circunstância nos submerja numa crise, ao ponto de não sabermos mais sair. Nós temos esperança. As tentações vêm, é verdade. Vieram para Cristo, o Senhor, como não virá para nós? Em momento de tentação, lembre-se o que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não somos super-homens. Você que está me ouvindo não é super mulher maravilha. Nós somos homens, mulheres de Deus. E uma coisa que nós temos que ter e compreender nesses dias é que nós somos carentes e dependentes do Senhor. Então, meu querido, meu amado, meu irmão, você que nos vê através dessa live, reflita sobre isso. Cristo saiu da quarentena, foi para a tentação, venceu as tentações, as teses de Satanás,
e cumpriu o acabamento da Escritura, e o plano da redenção se cumpriu em Cristo e chegou até nós. Então não deixe de maneira nenhuma que as crises venham e leve você para longe de Deus. Pelo contrário, aproxime-se mais de Deus. Tempo você tem sobrando. Administre ele. Faça isto. Vá mais para perto de Deus, porque Ele tem muito a nos dar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você ouça, que você veja, que você reflita. E não esqueça, você não está só. Ele está perto de nós o tempo todo. Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.